Vou cumprimentar agora a nossa convidada de hoje, que está aqui, entrevista presencial com a gente aqui no estúdio, Beatriz Barbosa, contadora, auditora, professora universitária e coautora do livro Compliance Nordeste. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Beatriz, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia a todos, bom dia a vocês, aos ouvintes, lisonjeada em estar aqui, muito obrigada e muito feliz também. Muito obrigada, a gente é que te agradece por ter vindo aqui para nos dar essa entrevista, conversar um pouquinho sobre esse livro, Compliance Nordeste. Foi recém-lançado agora em julho. Beatriz assina um capítulo desse livro e que fala sobre... Peraí que eu vou pegar exatamente o título do capítulo de Beatriz. Compliance e gestão de riscos integrados à governança corporativa. Beatriz, vamos começar pelo começo. Explique para mim e para os nossos ouvintes, por favor, o que é compliance. Então, compliance eu gosto sempre de fundamentar de uma maneira assim, muito prática, como se agir corretamente, né? Compliance está diretamente relacionada ao ser ético, né? Intrínseco ao ser ético, aos seus valores domésticos, aos valores do ser humano e colocar em prática na sua vida pessoal e profissional. Então, compliance fundamentalmente é agir corretamente, mediante a legislação, as normas internas e externas dentro de uma organização e dentro de uma empresa. Seria uma espécie de boas práticas ali, né, da organização ética, seja de uma empresa pública ou privada, e como você falou, assim, vem de uma questão mesmo de educação mesmo, de ética, da forma como a gente lida com as questões da vida da gente, e aí levando isso para a gestão de empresas públicas ou privadas, fica sendo chamado de compliance. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre compliance e gestão de crise, que é o título, mais ou menos o assunto do capítulo que você assina nesse livro. Como é que essas duas coisas se relacionam? Isso, sobre esse capítulo do livro, a gente faz uma menção assim, mais abrangente, né, envolvendo a parte de crise, né, de gestão de riscos, né, para apoiar na gestão de crise e governança corporativa. Eu gosto sempre, sou entusiasta do tema, né, da temática, eu gosto sempre de brincar, né, entre aspas, que compliance é um capítulo à parte da governança corporativa, né, das boas práticas de gestão, que foi a menção inicial que você fez. Mas o que são essas boas práticas, né? O que é essa governança corporativa para a gente poder atrelar a gestão de riscos e a gestão de crise? Gestão corporativa, pelo IBGC, que é o nosso Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, é um sistema, né, de aplicabilidade de boas práticas dentro de uma organização. Então, traduzindo, trocando em miúdos, é a aplicabilidade de boas práticas como transparência, né, a lisura mediante o que se é publicizado, que é a prestação de contas, é a equidade, é o tratamento igualitário para os nossos colaboradores, tudo pensando dentro de uma organização. Aí a gente traz, por que trazer de dentro de casa? Porque dentro de casa são os nossos exemplos. Então, levando isso para uma organização, como também a responsabilidade social corporativa, que as empresas têm ouvido, a gente tem ouvido muito falar e a gente tem visto muito essa cobrança, porque atrelar o lucro, né, toda empresa, ela hoje, indiscutivelmente, ela busca o lucro, mas ela tem que estar atrelando, né, com a sua responsabilidade social, o seu apoio, né, e o seu papel dentro da sociedade. Então, as boas práticas, elas permeiam tudo isso, abarcam tudo isso que eu comentei, né, com direto apoio dos níveis hierárquicos. E o que são esses níveis hierárquicos? São toda a base, a nível de coordenadores, de colaboradores, aí vamos perpassando por gerentes, vamos perpassando por diretores, conselhos, né, conselho fiscal, conselho de administração, órgãos fiscalizadores, que podem ser os órgãos internos, os órgãos externos. Então, todo esse ciclo que tem que ser dinâmico, que tem que acontecer, né, mediante toda essa menção aqui que eu fiz, para que as boas práticas, de fato, elas aconteçam e ocorram da melhor maneira, né, para a longevidade de uma empresa, para a longevidade de uma organização e para a credibilidade. Hoje a gente fala muito e ouve muito da credibilidade reputacional, né? Então, as empresas e até as próprias figuras, né, da mídia, as pessoas, né, que tem a sua imagem exposta, elas procuram muito esse cuidado com a sua imagem, né, porque até um ditado popular que demora-se 20 anos para se criar uma imagem, Sim, mas até 2 minutos ou 10 segundos para poder desconstruir, abaixo, claro. né, até por uma ação equivocada da própria pessoa, da própria empresa, mas também de próprias mentiras também, né, que podem atrelar e isso causar sérios problemas. É verdade. Enquanto eu te escutava, eu fiquei pensando se tem alguma relação aí dentro da estrutura de uma organização, uma empresa, ou pública ou privada, entre compliance e a área de marketing.
Porque quando você fala em responsabilidade social e a imagem da Sim. empresa, a gente passaram casos assim na minha mente, por exemplo, Certo. de uma empresa que na rede social teve uma postura que foi considerada negativa e que as pessoas, enfim, começaram a criticar, e o famoso cancelamento, né? Ah, aquela empresa para mim é o que você acabou de dizer, uma imagem que foi construída durante décadas, de repente cai por terra. Sim. Por conta de um pronunciamento, ou alguma imagem, alguma coisa que não condiz com o momento que a gente vive hoje. Existe algum tipo de relação entre esses dois setores de uma empresa ou não? Com certeza existe, tanto que se uma situação dessa acontecer, corroboro que deve ter passado por uma área de compliance aí, pelo crivo de uma área de compliance que tem que estar avaliando, né, de fato, essas temáticas e o que deve ser publicizado para a prevenção, de fato, dessa imagem. Compliance tem muito mais ação preventiva, né? Por isso que eu digo que é um capítulo da governança corporativa. Né? E por que, então, falar de gestão de riscos? Né? Já que a gente já, nesse nosso bate-papo aqui de 5 minutos, olha quantas temáticas a gente já permeou aqui. E aí vamos para a gestão de riscos, que foi também a sua indagação. Quando se cuida dessa reputação, quando se faz uma avaliação dos riscos, que até uma imagem, uma pessoa famosa, ou até uma empresa trazendo para a parte empresarial a organização, quando se faz esse mapeamento da exposição do risco, se consegue mitigar ou até se evitar tais situações. Então, tem uma área de compliance que tem que estar por trás disso, ou um profissional, como assim for entendido e necessitado, e como também a empresa puder estar aplicando. Então, o compliance ele é multifacetado. Então, com certeza, essa parte de marketing também passa pelo crivo de uma área de compliance ou de um profissional de compliance. Quando a gente fala de gestão pública, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre compliance no momento, por exemplo, de pandemia, corrupção. Qual a importância do setor de compliance para lidar com essas situações? Então, eu tive que me debruçar bastante, né, nessa parte de gestão pública, né? Eu trabalho já na gestão pública há 4 anos, né? Então, e para escrever esse capítulo do livro, eu tive que pensar muito por conta do advento da lei anticorrupção, né? Porque a lei anticorrupção, ela é denominada Lei da Empresa Limpa. E nós tivemos o maior marco de corrupção, de escândalo no nosso país, que foi a Lava Jato, e que é a Lava Jato. Então, o decreto, né, que promulgou a lei anticorrupção, ele veio posterior à Lava Jato. Então, tudo isso, né, tivemos que correr para que essa lei saísse, que para a aplicabilidade dessa lei viesse a acontecer, onde tem um capítulo somente, tem um capítulo nessa lei, né, anticorrupção, que trata especificamente de programa de integridade. Né? E qual a diferença de integridade para compliance? A tradução to comply é conformidade, né, do compliance, é a origem da palavra, mas conformidade e integridade são similares. Então, trazendo para a nossa língua, para o português, a lei trouxe no seu artigo 7º, salvo engano, todo de como se fazer, de como se aplicar e a obrigatoriedade de se aplicar um programa de compliance. Então, isso foi um marco, e é um marco para a gente, né, para a gestão pública. Depois a lei das estatais, que foi a lei 13.303, a gente tem bastante estatal, né, o nosso escândalo, na verdade, da Lava Jato envolveu a maior estatal do país, né, que é a Petrobras. Então, assim, foi um divisor de águas, é um divisor de águas, e nós não temos mais como retroagir no que concerne, no que tange a corrupção e a aplicabilidade de boas práticas, seja por governança corporativa, seja através de gestão de riscos, seja através do compliance, desse multifacetado que é o compliance. A gente está conversando com Beatriz Barbosa, ela é contadora, auditora interna, professora universitária e coautora do livro Compliance Nordeste. E a gente está conversando um pouquinho sobre esse assunto. Se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade, podem mandar para a gente ir explicando um pouquinho melhor, que eu acho que esse é um assunto que para a maioria ainda é um tema a entender, a conhecer um pouco mais profundamente. Com certeza. Então, a gente vai falando sobre isso. Eu estou vendo aqui nesse seu capítulo que você fala em principais pilares da governança corporativa, aí para fundamentar um pouquinho mais sobre o compliance, o programa de compliance dentro de uma corporação. Sim. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Podemos. Então, vamos pensar que o compliance e a governança corporativa, eles fundamentalmente são para as boas práticas de gestão de uma maneira dinâmica acontecerem dentro da empresa, dentro da organização. Só que alguns critérios e algumas situações devem ser seguidas. A gente deve envolver os colaboradores desde a alta administração até a sua base.
Como? Com a transparência, né? O agir corretamente, o ser ético, o se publicizar o que é correto, se publicizar o que é certo. Hoje nós somos extremamente cobrados por se publicizar, né? Até com o advento da lei de acesso à informação de 2011, publicizar é o correto, a exceção é o sigilo. Então, a legislação em si já vem nos cobrando muito a respeito dessas questões de como se agir corretamente. Então, temos a transparência, que eu fiz a menção, temos também a prestação de contas, né, tanto o Estado como o município, com essas leis que foram promulgadas, com o advento dessa legislação, cada vez mais tem que se prestar contas, e tem que se prestar contas de uma maneira consciente e fidedigna. Tem também a parte da responsabilidade social, né? Eu particularmente sou entusiasta, eu gosto muito dessa aplicabilidade à responsabilidade social, tanto interna quanto externa. Envolver o colaborador é muito importante. A gente fala muito de compliance atrelada à parte tributária, por mais que seja uma temática ainda que soa com certa dificuldade, que ainda é nova, mas compliance tem muito a ver com o colaborador, como tratar o colaborador e como envolver o colaborador dentro do ambiente organizacional, dentro da sua cultura organizacional. O colaborador ele deve estar bem, deve estar feliz. E assim, esse é o grande desafio em momentos de pandemia, tudo isso, de como deixar o colaborador feliz e satisfeito dentro da organização para que a gente possa usufruir disso. A gente como colaborador, a gente como gestor, né, como empresário. Então, tem a parte da responsabilidade social corporativa que é interna, que foi tudo isso que eu fiz a menção, e tem a externa, que é o papel social, né, de fato, da empresa mediante a sociedade, as suas ações dentro da sociedade. Quando a gente fala em papel social das empresas, eu imagino que isso não tenha sido sempre assim, né? Eu acho que foi uma coisa de um tempo para cá. Mais cobrado, exatamente, né? Que se tornou mais importante, mais relevante aí para se colocar em mente, se colocar na mesa ali entre os gestores para pensar essas cobranças, né, a gente tem que prestar atenção a isso, a gente precisa prestar contas, a gente precisa organizar as práticas aqui dentro. Desde quando, a partir de quando você acredita que isso se tornou aí uma preocupação mais relevante dentro da gestão das empresas, Beatriz? Então, nos Estados Unidos, eu gosto sempre de trazer, porque tudo isso, né, tudo que aconteceu, principalmente mediante a compliance, não nascedouro, foi nos Estados Unidos, né, com a legislação americana, com escândalos que aconteceram. Então, assim, tanto que por vários anos os Estados Unidos eles cobraram a Europa para que pudesse se adequar. Por quê? Para que todo mundo, na verdade, tivesse uma adequação e uma linha, né, seguindo aquele mesmo rito na parte de legislação, para que pudéssemos ser cobrados de uma maneira única, vamos dizer assim. Só que no Brasil, infelizmente, as coisas demoram, de fato, a acontecer. Temos 7 a 8 anos de fato que a gente vem ouvindo sobre compliance, que a gente vem ouvindo sobre governança corporativa, principalmente com o nosso maior escândalo, né, do país a nível de corrupção. Então, temos desse período, né, entre 7, 8, 9 anos de fato, que a gente consegue ouvir essa cobrança, ouvir sobre o seu papel dentro da sociedade, ouvir sobre como se tratar e da melhor maneira de se tratar do colaborador. Compliance tem um viés muito forte para a parte do direito, tem um viés muito forte para a parte tributária, existe também o compliance trabalhista. Então, assim, o momento é fervoroso para se adequar ao compliance, mas tudo isso veio principalmente aqui no Brasil, vieram com as situações que ocorreram de escândalo desde 2014 e que a nossa legislação de fato, ela teve que se adequar para nos adequarmos. Não tinha mais como continuar da maneira que estava e hoje as empresas são e devem estar sendo penalizadas mediante a sua não adequação. Prova disso, agora no 1º de agosto, temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi sancionada, né? As penalidades, elas foram sancionadas de fato, né? A lei já entrou em vigor um tempo atrás, mas as sanções da lei entraram em vigor agora, dia 1º de agosto. Então, eu volto a dizer, não tem mais como se retroagir, né? Não tem mais como não se adequar. Tem muitas empresas que elas não têm como ter um programa de compliance, mas as práticas de compliance, um colaborador ali para estar fazendo, com certeza vão ter que fazer, vão ter que ter essa ideia e essa prática. Perfeito. Era exatamente sobre isso que eu queria te perguntar para a gente encerrar, já que o nosso tempo já está terminando, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados.
E o que eu ia te questionar era justamente isso. Se precisa de um programa de compliance para dar conta disso, ou se a empresa pode destacar alguém para se aprofundar aí sobre todas as questões da Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que tem sido a aplicabilidade em pequenas empresas, principalmente, né? Porque as maiores podem determinar ali um setor, uma equipe, alguma coisa, mas como é que as menores lidam com isso, Beatriz? Na verdade, todas elas devem estar se adequando, né? É uma lei com abrangência grandiosa, né? Então, pelo que a gente tem visto, infelizmente, no país também temos essa dificuldade de adequação, né? Então, nós estamos ainda aquém desse tipo de adequação. Hoje, as empresas estão correndo, de fato, contra o tempo para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. As penalizações da mesma, as multas são grandiosas, né? Envolvem seu faturamento. Então, ainda estão aquém, mas que devem estar buscando, de fato, se adequar, porque não tem mais como retroagir, infelizmente. Perfeito. Olha, Beatriz, muito obrigada. Tem alguns ouvintes aqui comentando no YouTube, fazendo elogios a você, parabenizando pela escolha do assunto, que é muito importante. Alex, Morgana, Flávia e outros ouvintes aqui estão fazendo elogios à escolha do tema e também a sua fala. Beatriz Barbosa, muito obrigada, parabéns pelo capítulo, pelo livro. Estamos aqui à disposição para quando você quiser, enfim, divulgar outros assuntos e para conversas importantes como essa, para que a gente possa entender cada vez mais esse tema que é tão importante. Com certeza. Meu agradecimento a vocês, também aos meus colegas de trabalho, que deixei de estar lá para estar aqui com vocês, né? Então, meu abraço a todos e um forte abraço a vocês também. Obrigada pela oportunidade. A gente que te agradece. Beatriz Barbosa, contadora, auditora interna, professora universitária e coautora do livro Compliance Nordeste.